Hey Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Crie Seus Jogos Academy. Nesta aula nós estaremos dando prosseguimento à nossa série de introdução à programação de jogos em C Sharp. E nessa aula nós estaremos vendo sobre arrays, né? Estaremos entendendo o que são e veremos como podemos declarar um array, ok? Então vamos lá. Primeiramente, qual seria a definição de um array? Um array, ou um vetor, é uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos. Então seria como se a gente tivesse vários elementos dentro de uma variável, que, claro, só pode ser de um tipo. Então, basicamente, imagine um tipo de variável especial que pode armazenar vários valores dentro dela. Então, geralmente, quando a gente tem uma variável, ela sempre possui um valor obrigatoriamente, né? Mas no caso do array, a gente pode armazenar vários valores dentro dessa variável. Então, para a gente entender melhor visualmente aqui, o que acontece? A gente tem uma variável, tá? Um array, nesse exemplo aqui, que ele pode armazenar 7 dados diferentes. Tá? Ah, Wendes, mas aí está indo de 0 a 6, por quê? Porque o array ele sempre começa da contagem do valor do elemento 0. Então, basicamente, o array começa do 0 e vai até o número de elementos que ele tenha. Então, nesse exemplo aí, é como se a gente tivesse criado um array de tamanho 7 com 7 elementos dentro. Nesse caso aqui seriam elementos de valores inteiros, por exemplo, né? Números inteiros, e cada quadradinho desse representa cada elemento que está armazenado dentro do array. Então é como se no elemento 0 a gente tivesse o valor de 10, no elemento 1 o valor de 20 e assim sucessivamente, tá? Bom, Wenis, e como que eu faço para declarar isso na prática? Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem aqui um array declarado, um array do tipo inteiro. Então, para a gente declarar um array, a gente passa o tipo, abre e fecha as chaves, tá? Você coloca o nome e na frente do nome a gente atribui os valores a esse array, tá? Então, já seguindo o exemplo que eu acabei de mostrar, a gente tem um array do tipo numérico, do tipo int, aliás, com 7 valores dentro dele, 7 elementos, tá? Então a gente tem 10, 20 até 70, né? Wenis, e qual é a utilidade disso? Bom, você vai usar muito array e muito list no seu jogo quando você estiver programando. Pode ter certeza disso. Vai ter momentos em que você vai ter que armazenar um conjunto de elementos, tais como esse exemplo aqui, dentro de algum array, tá? E não precisa ser necessariamente um int, pode ser um float, pode ser um conjunto de game objects, né? Que com certeza você vai acabar utilizando mais cedo ou mais tarde. Então é de suma importância entender esse conceito de arrays, mas é bem simples, né? Se eu precisar saber qual é o array na posição 3, é fácil. Olhando aqui esse gráfico, a gente sabe que é 40. Né? Então, o valor no elemento 0 é 10, no elemento 1 é 20 e assim sucessivamente. Tá? Só lembrando que na programação, aqui no caso ainda específico no array, a gente começa a contagem do zero. Tá? O elemento começa a partir do valor 0, não do valor 1. Tá? Conforme a gente está acostumado até hoje, né? A fazer contagem começando do 1, mas na programação começa do 0. Tá? Aqui eu estou com um script que eu criei para essa aula, chamada aula array. Né? E aqui eu vou criar, para a gente poder entender melhor, na prática, no caso, os arrays. Então aqui eu vou criar um array idêntico àquele do que eu acabei de mostrar. Então eu vou criar aqui um int, tá? Vou passar o nome números, e aqui, primeiramente, eu vou passar um valor aqui para uma coleção de itens para esse array. Então vamos passar aqui 1, 2 e 3, tá? Beleza. Se a gente deixar isso aqui público, vamos salvar isso aqui, que a gente já vai conseguir ver esses valores nesse array lá no visual no editor da Unity. Quer ver só? Vamos associar aqui o script ao GameObject. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar esse script daqui. Vamos colocar aqui o aula array. E olha só, já aparece aqui pra gente, ó, número, se eu abrir, olha só, um array de 3
do tamanho 3, né, porque contém 3 elementos, e aqui os valores dos respectivos elementos. Legal, né? Então, basicamente, é essa a lógica do array. Se eu quiser, como ela é uma variável pública, eu posso editá-la aqui no inspector, mesmo no editor da Unity, eu posso até aumentar isso aqui para 10. Olha só que legal. Agora são 10 elementos aqui no nosso array. Tá? E eu posso modificar qualquer um se eu quiser. Certo? Então, é assim que a gente trabalha com o array no C Sharp. Tá? Uma outra forma da gente trabalhar com array também é a gente criar aqui um public int, outros números e pronto, tá? Um array simplesmente vazio, sem valor nenhum, tá? E por que a gente faz isso? Porque simplesmente você pode querer alimentar esse array depois, em algum determinado momento do seu jogo, você veja a necessidade de alimentar o array, tá? Por exemplo, você pode alimentar o array com um conjunto de inimigos específicos, tá? Que só aparecem, que só são spawnados, só são lançados na cena se eles estiverem dentro desse array. Por exemplo, só um exemplo aqui, tá? Mas uma outra coisa que a gente pode trabalhar com os arrays é adicionar algo ao próprio array ou consultar, né? Porque aqui a gente só está declarando, né? Mas como é que eu adiciono alguma coisa ou consulto o que está ali dentro, né? Então, por exemplo, vamos utilizar como base esse array outros números aqui. Então, para a gente poder adicionar algum elemento a um array, a um determinado array, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente, nesse caso aqui, como esse array ele não tem nenhum tamanho, é um array de tamanho zero, né? Ele não tem nenhum elemento dentro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente for adicionar manualmente um elemento a um array, a gente tem que dizer o tamanho dele. Então, a gente passa aqui o tamanho dele. A gente puxa o nome, a gente pega o nome do array, tá? E a gente passa um new e o valor, o tipo do array e passa dentro de chaves o valor dos elementos, a quantidade de elementos que ele vai ter. Então, esse outros arrays vai receber o valor 3, então ele vai ter o tamanho de 3. E aí, a partir daí eu posso acessar cada um desses elementos. Então eu posso dizer que outros números na posição 0 vai receber o valor de 10. Outros números na posição 1 vai receber o valor de 20. E outros números na posição 2 vai receber o valor de 30. Ah, e se eu fizer outros números na posição 3 que recebe 40, por exemplo. Aí a Unity vai debugar um erro para você, bem nessa linha aqui. Ela vai dizer que esse elemento não existe, tá? Porque nosso array só tem 3 elementos. Então, a gente vai deixar com 3 elementos. Vamos salvar. Vamos testar aqui. Vamos dar um play. Perceba que a minha variável, outros números, né, o meu array aqui é 0. Olha só que legal. Dei o play. Ele obteve o tamanho de 3, né? E em seus respectivos elementos ele possui valores distintos, né? Que são os valores que a gente acabou de colocar lá no código, tá? Então, essa é uma das formas que a gente tem de acrescentar um elemento a um determinado array, tá? A gente pode também ver aqui como que a gente consulta. Vamos supor que eu queira consultar... Não, deixa eu deixar esse código aqui. Que eu queira consultar os valores desses outros números. Então, eu posso chamar o for each, tá? É mais fácil trabalhar com for each nesse caso. E a gente passa um tipo, o tipo desse array, float. A gente vai declarar aqui uma variável local desse for each. A gente passa um nome. Vamos colocar aqui valor número, por exemplo. In. Aí a gente passa o array, outros números. Então, basicamente, eu quero encontrar todos os valores floats. Aliás, floats não, perdão, aqui é int. Eu quero encontrar todos os valores inteiros, ints, dentro desse array. E aí eu quero, por exemplo, que ele debuga para mim o nome de cada um. Então vou usar o debug log e aí aqui a gente passa o valor número. Porque como ele vai percorrer cada elemento, ele vai debugar para a gente o valor de cada elemento. Então vamos testar aqui no nosso console agora.
devem aparecer 3 mensagens com 3 valores distintos. Vamos testar. Beleza, olha só que legal. Ele, né, basicamente debugou para a gente, né? A gente consultou ali o array e trouxemos, né, através do debug, o valor de cada array desse elemento aqui. Tá? Então, essa é uma introduçãozinha básica que é os nossos arrays. Posteriormente, eu devo estar criando uma série um pouco mais avançada de programação, onde a gente vai se aprofundar mais no array, tá? Inclusive, existem outros tipos de coleções, vamos chamar assim, como os lists e também os stacks, né? Então, a gente também tem outros tipos de coleções, de matrizes que a gente pode armazenar valores, tá? Valores, variáveis, tá? Assim como a gente viu aqui agora com o array, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula básica sobre arrays e até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos, tá? Isso é muito importante para nos dar aquela força de prosseguirmos aqui com os tutoriais no nosso canal. Beleza? Então, até mais.